Oi, bem-vindos de volta ao Leitura de Vingança. A história que você está prestes a ouvir se passa em Belo Horizonte, Minas Gerais. Meu nome é Juliana Werneck. Tenho 36 anos, sou mãe solteira e o tipo de pessoa que sabe exatamente para onde cada centavo em sua conta deve ir. É por isso que naquela sexta-feira à noite, quando uma voz preguiçosa da minha sala de estar gritou: "Acabei de usar seu cartão para um doce." Eu não fiz um escândalo. Eu estava cansada do trabalho. Dei de ombros e disse a mim mesma que verificaria a cobrança mais tarde. Doce é alguns reais certo. O mais tarde chegou por volta da meia-noite, quando finalmente abri meu aplicativo bancário. Não era doce. Eram ingressos para show, equipamentos de gamer, roupas de grife e uma viagem para um festival que eu nunca reservei. Em menos de uma semana, $8.400 haviam sumido da minha conta. O dinheiro que eu havia reservado para as contas médicas do meu filho e um reparo de carro muito necessário. Meu coração não explodiu. Ele se aquietou. Liguei para minha mãe, a voz tremendo, expus os números, os screenshots, as datas. Ela soltou aquela risadinha e disse a frase que eu nunca vou esquecer. Crianças são crianças. Naquele momento percebi que ninguém ia proteger eu ou meu filho exceto eu. Então eu não gritei, não joguei nada. Abri meu laptop. Às 2 às 10 da manhã, cada cartão aplicativo e conta que eles estavam usando com minhas informações estava congelado ou bloqueado. Às 7h30 da manhã, quando o cartão do meu irmão foi recusado e ele finalmente entendeu o que eu tinha feito, ele gritou como se eu tivesse incendiado a casa. Eu estava sentada à mesa com meu café e pela primeira vez em meses não senti culpa nenhuma. Se você já foi mandada a deixar para lá, porque crianças são crianças, continue ouvindo porque aquela noite foi apenas o começo de como eu peguei tudo de volta. Quando o grito do meu irmão finalmente se acalmou naquela manhã, eu quase pude ouvir o eco de como acabamos sob o mesmo teto em primeiro lugar. 4 meses antes, quando Rafael me ligou de um estacionamento em outro estado, ele soava quebrado de um jeito que eu não estava acostumada. Ele havia sido demitido de um emprego de logística do qual ele pensou que se aposentaria. O aluguel deles estava atrasado e o senhorio havia decidido que já bastava. Só por algumas semanas, e ele disse, até eu me recuperar. Olhei em volta do meu apartamento de 3 quartos em Belo Horizonte. Pensei no terceiro quarto vazio que eu estava usando como escritório em casa e disse sim. Antes mesmo de fazer as contas, mudei meu filho de 15 anos. Igor para o meu quarto, empurrei minha mesa para um canto e disse a mim mesma que era isso que a família fazia. No início parecia até bom a casa mais cheia, mais barulhenta. Rafael fazia piadas na cozinha. A esposa dele, Michelle, falava sobre todas as coisas que ela estava prestes a começar, e o filho de 19 anos deles. Tiago estava largado no sofá com o celular zumbindo ao som de música enquanto ele rolava nessa tela. Eu trabalho com risco e compliance para uma seguradora de saúde, o que é apenas uma maneira elegante de dizer que passo o dia inteiro pensando sobre o que pode dar errado se as pessoas ignorarem regras. Mas em casa eu ignorei todos os sinais de alerta. A conta do supermercado dobrou, depois triplicou. A conta de luz subiu porque alguém sempre estava com o ar-condicionado no máximo ou a TV ligada em todos os cômodos. Potes de comida para a viagem começaram a se acumular porque cozinhar era demais. Depois dos dias estressantes de não trabalhar deles, eu era quem passava meu cartão dizendo a mim mesma que era temporário. Igor parou de perguntar se poderíamos viajar para fora da cidade no fim de semana, porque ele sabia que eu estaria fazendo hora extra. Ele perdeu o quarto dele, depois a paz e um pouco da mãe. Tudo para que eu pudesse continuar dizendo a mim mesma que estava fazendo a coisa certa. A cada pagamento eu dividia meu dinheiro em pequenos baldes arrumados em um aplicativo de orçamento. Hipoteca, contas de consumo, mensalidade do futebol do Igor, o pequeno fundo de emergência para as coisas médicas que eu não gostava de pensar, e o carro que chacoalhava toda vez que eu pegava a rodovia. E então havia os extras que vinham conter mais pessoas sob meu teto, os pedidos de delivery, as assinaturas de streaming que ninguém assistia, mas ninguém desligava os passes de ônibus e dinheiro de gasolina, que nunca pareciam levar a entrevistas de emprego reais. Toda vez que eu tentava tocar no assunto gentilmente, Rafael passava um braço em volta dos meus ombros e dizia que eu estava pensando demais e que assim que ele conseguisse a posição certa, ele me pagaria tudo. Michelle falava sobre vender coisas online ou começar um side hustle, mas de alguma forma o dia dela sempre terminava no sofá com uma série e uma taça de vinho. Tiago nem fingia. Ele dormia até tarde e assistia a influencers ostentando férias e tênis e tratava a minha sala de estar como um cenário de conteúdo em vez de um lugar que outra pessoa trabalhava para pagar. Quando aquela tal cobrança de doce se transformou em $8.400 sumidos à verdade, era feia, mas simples. Eu não tinha apenas dado a eles um lugar para ficar. Eu tinha dado a eles meus limites, minhas economias e minha paz. E eles não tinham apenas pegado. Eles tinham se convencido de que tinham direito a isso. Eu não dormi depois disso. Os números na tela estavam gravados no meu cérebro. Cada item uma linha, outro lembrete de quão pouco respeito havia pelo teto sobre as cabeças deles. Eu observei os minutos se arrastarem para além da 1 da manhã. Então larguei meu telefone e saí para a sala de estar. A TV estava desligada,
Mas o brilho azul do celular de Tiago iluminava o rosto dele. Ele estava com fones de ouvido e nem me notou no início. Eu não disse o nome dele. Passei por ele e fui direto para o corredor e bati na porta do meu irmão. Rafael abriu a porta de camiseta e boxer esfregando os olhos como se eu tivesse arruinado o melhor sono da vida dele. O quê? Ele resmungou. Eu levantei meu telefone. Eu não gritei. Eu rolei pelas transações e expus tudo o mais calmamente possível. Estas cobranças, elas estão no meu cartão. Elas não são minhas. Sites de ingressos, lojas de games, lojas de roupas, um depósito de festival. Mais de 8 mil reais, Rafael. Ele piscou para a tela como se estivesse em outra língua, depois franziu a testa. Tem certeza de que não é algum tipo de fraude? Bancos erram o tempo todo. A palavra fraude quase me fez rir. Eu disse a ele que as confirmações por e-mail estavam indo para contas que haviam sido logadas da minha sala de estar, do meu Wi-Fi, do mesmo tablet que Tiago estava usando a semana toda. Eu falei sobre o comentário do doce. Rafael suspirou com aquele som de irmão mais velho incomodado que eu conhecia muito bem. Ele é só um garoto, Juliana. Ele disse, a voz diminuindo como se fôssemos nós que tivéssemos que ficar quietos. Crianças são crianças. Ele não pensa em contas e o que mais. Você está surtando. Algo estalou dentro de mim, mas não saiu como um grito. Saiu como clareza. Ele tem 19 anos, né? Ele tem 19 anos, eu disse. Isso é um adulto e aquele dinheiro era para as coisas médicas do Igor e meu carro. Isso não é uma brincadeira. É roubo. Rafael revirou os olhos já recuando. Vamos resolver isso de manhã. Não faça disso um drama agora. Então ele fechou a porta na minha cara. Nenhuma promessa de conversar com o filho dele. Nenhuma oferta para ajudar a consertar o que havia sido feito. Apenas um encolher de ombros, um clichê e uma porta. Eu fiquei no corredor por um longo segundo, ouvindo o som abafado de seja lá o que Tiago tinha mudado e percebi algo que doeu mais do que o dinheiro que faltava. Eles não me viam como uma pessoa que estavam magoando. Eu era um saldo de conta ambulante. Então eu voltei para o meu quarto, sentei na beira da minha cama, ao lado da forma adormecida de Igor, e abri meu laptop. Se mais ninguém ia levar isso a sério, eu levaria. Comecei com meu banco, sinalizando cada cobrança que eu não autorizei e abrindo disputas. Depois fui aplicativo por aplicativo, cartão por cartão. Removi minhas informações de contas de delivery, de comida, perfis de transporte por aplicativo, sites de compras. Saí de tudo em dispositivos compartilhados e mudei as senhas. Verifiquei as confirmações por e-mail e as usei para entrar em contato com o suporte ao cliente em plataformas de ingressos. Perguntei quais ainda estavam pendentes, quais poderiam ser cancelados. Quanto mais eu trabalhava, mais firme eu me sentia. Às 2h10 da manhã, o dano não estava desfeito, mas o sangramento havia parado. Cada ponto de acesso no qual eles haviam confiado casualmente por meses. Cada duto invisível para o meu dinheiro estava congelado. Não foi dramático. Sem portas batendo, sem pratos quebrados, apenas cliques, confirmações e uma decisão silenciosa. A partir deste minuto, eles não gastariam um único centavo com o meu nome nele. Fechei o laptop, coloquei o telefone virado para baixo e fiquei deitada olhando para o teto, ouvindo a casa respirar. Em poucas horas, as pessoas que pensavam que crianças são crianças era uma resposta estavam prestes a descobrir como era quando a pessoa que eles estavam usando finalmente dizia não. Acordei com o som do meu alarme e por um segundo esqueci o que tinha feito. Então meus olhos pousaram no laptop na minha mesa de cabeceira e tudo voltou em uma onda fria e silenciosa. Desliguei o alarme antes que pudesse acordar. Igor, escorreguei para fora da cama e fui para a cozinha. Se o mundo fosse explodir esta manhã, eu pelo menos teria café na mão quando isso acontecesse. Eu tinha acabado de servir minha primeira xícara quando começou. Um alto e zangado, que droga, explodiu no corredor seguido pelo baque de pés descalços batendo no piso de madeira. Rafael entrou na cozinha com o telefone na mão maxilar, apertado o cabelo em pé. Você mexeu nas contas. Ele exigiu como se eu tivesse invadido o cofre dele. Meu cartão de carro acabou de ser recusado no posto. Diz que há algum tipo de retenção no perfil. Eu nem consegui pegar café. Dei um gole lento no meu café. Bom dia para você também. Ele apontou a tela na minha direção. Isso não tem graça, Juliana. Já estou estressado e agora nem consigo usar o aplicativo. Antes que eu pudesse responder, a voz de Michelle veio do corredor. Amor, o aplicativo de compras acabou de me expulsar. Diz que o método de pagamento é inválido. O banco congelou tudo. Fomos hackeados. Então veio Tiago pisando forte como se o chão o tivesse ofendido. Ele estava de calças de moletom e um moletom que eu não reconheci. Celular apertado na mão. Ok, o que está acontecendo? Ele estalou. Minha encomenda da loja online sumiu. Meu aplicativo de ingressos está dizendo que o pagamento falhou e agora o depósito do festival está pendente de revisão. Alguém estragou o Wi-Fi ou algo assim. Todos olharam para mim, 3 rostos alinhados na minha cozinha como se eu fosse o suporte técnico em vez da pessoa cujo nome estava em todas as contas. Coloquei minha caneca na bancada. Não há nada de errado com o Wi-Fi, eu disse. E não, o banco não cometeu um erro. Eu cometi. Rafael franziu a testa. O que isso significa você cometeu? Significa, eu disse mantendo minha voz firme,
que depois de assistir mais de R8 400 sumirem da minha conta Seminhap Hermes A ou eu congelei todas as formas que qualquer por devoque e talvez se estava usando meu dinheiro. A sala ficou muito quieta. O que é Leitzeich 8400? Michelle perguntou a voz alta e fina. Peguei meu telefone do balcão, abri o aplicativo bancário e virei a tela para que eles pudessem ver. Estes, eu disse rolando. Ingressos VIP para show, equipamentos de gamer, roupas, uma viagem, cobranças feitas através de contas nesta casa, através de aplicativos vinculados ao meu cartão ao meu nome. Em menos de uma semana, o rosto de Tiago passou de confuso para defensivo em 2 segundos. Você não pode provar que fui eu. Ele disse mesmo que seus olhos estivessem desviando para cada transação como se ele as reconhecesse. Essas plataformas são hackeadas o tempo todo. As confirmações por e-mail. Eu disse calmamente, foram para um endereço que você acessa do meu tablet. Os endereços de entrega são desta casa. Os carimbos de data e hora se alinham com o momento em que você estava sentado no meu sofá e em uma dessas noites você me disse que usou meu cartão para um doce. Rafael levantou as mãos. Tudo bem, mas você poderia ter falado conosco antes de ir para o ataque nuclear, Juliana. Já estamos sob muita pressão. Você bloquear tudo apenas nos deixa todos infelizes. Nós também precisamos de acesso a coisas. Olhei para ele. Não, você não precisa de acesso ao meu fundo de emergência. Você não precisa de acesso ao dinheiro que estou economizando para os cuidados de saúde do Igor e o carro que me leva ao trabalho. Você precisava dizer ao seu filho adulto para não roubar da tia dele. Michelle cruzou os braços. Roubar é uma palavra forte. Você se ofereceu para ajudar. Lembra? Você disse que éramos família. Agora você está agindo como se fôssemos golpistas. Você pegou para si $8.400 do meu futuro, eu disse. Família não recebe um cheque em branco para isso. Tiago zombou. Não é como se você estivesse falida. Você tem um bom emprego. Você vai recuperar. Você não precisava ficar toda psicopata e bloquear tudo por causa de algumas cobranças. Você está seriamente arruinando a manhã de todos por causa disso. Deixei aquilo pairar por um momento, a sensação de direito densa no ar. Então peguei meu café novamente. Isto não é sobre arruinar sua manhã, Tiago. Isto é sobre o fato de você achar que crianças são crianças é um passe livre para furto qualificado. Não é. Rafael se aproximou, baixando a voz como se pudesse me intimidar a recuar. Desfaça isso, ele disse. Ligue para o banco, conserte os aplicativos, ligue tudo de novo. Nós vamos descobrir uma maneira de acertar as coisas, mas não podemos fazer isso se você desligou tudo. Eu encontrei os olhos dele. Eu não vou ligar nada de novo, nem hoje, nem amanhã. Se você quiser falar sobre como isso se resolve, teremos uma conversa em família hoje à noite depois do jantar. Até lá, se você quiser café, tem um fogão e comida normal no armário. Vocês podem se virar. Ele olhou para mim como se não me reconhecesse. Michelle murmurou algo sob sua respiração sobre eu ser dramática enquanto voltava para o corredor telefone colado na orelha, como se estivesse relatando uma emergência. Tiago apenas encarou. Depois voltou para o sofá, folheando seus aplicativos e xingando toda vez que outra notificação de pagamento recusado aparecia. Pela primeira vez em meses, terminei meu café enquanto a casa zumbia com o pânico de todos os outros em vez do meu. Eles não tinham ideia de que esta era a parte gentil. Hoje à noite, quando nos sentássemos à mesa, eu ia parar de ser a rede de segurança na qual eles estavam pulando e começar a ser o chão. Naquela noite, depois que Igor terminou o dever de casa e desapareceu no pequeno canto do meu quarto, que agora chamamos de espaço dele, pedi a todos para me encontrarem na mesa da cozinha. Sem TV, sem telefone, sem ruído de fundo, apenas nós 4 e a luz fluorescente zumbindo suavemente como se estivesse nervosa também. Rafael sentou na ponta da mesa como se estivesse presidindo algo importante. Michelle se acomodou ao lado dele, braços cruzados, olhos já brilhantes, com o tipo de lágrimas que aparecem logo antes de uma discussão. Tiago caiu na cadeira em frente a mim, curvado tão para baixo que parecia que estava tentando deslizar para debaixo da mesa. Eu respirei fundo. Nós vamos conversar sobre o que aconteceu. Eu disse. Tudo. Rafael foi o primeiro a se intrometer. Olha, sabemos que você está chateada.
Qualquer um estaria mais o jeito que você lidou com isso esta manhã, congelando tudo sem aviso, nos constrangendo daquele jeito. Isso foi além do limite, Juliana. Eu encarei ele. Constrangendo vocês. Ele assentiu como se essa fosse obviamente a parte em que eu deveria me concentrar. Michelle se inclinou para a frente. Nós fomos pedir mantimentos e pagar gasolina, e de repente estamos bloqueados de tudo. Você tem ideia de quão humilhante isso é? Eu tive que dizer ao entregador para cancelar enquanto meu pedido ficava no carrinho. Parece que nós não temos nossas vidas organizadas. Vocês não têm, eu disse calmamente. Esse é o ponto. A boca dela caiu aberta. Uau, brutal. Eu pensei que éramos família. Tiago revirou os olhos. Ela está agindo como se eu tivesse roubado um banco. Foram algumas compras. Sim, eu não deveria ter usado o cartão sem perguntar. Tanto faz. Mas você está agindo como se eu tivesse arruinado sua vida inteira por causa de alguns ingressos e equipamentos. Eu os deixei todos falarem. Deixei que acumulassem seus sentimentos até que as palavras pressão e estresse e humilhado tivessem sido jogadas o suficiente para que eles começassem a se repetir, exatamente como sempre faziam quando o assunto chegava muito perto da responsabilidade. Quando eles finalmente ficaram sem energia, cruzei as mãos na mesa. Vocês se sentem humilhados porque por um dia vocês foram tratados da maneira que eu fui tratada pela minha conta bancária por meses. Eu disse. Vocês sentem pressão porque pela primeira vez há uma consequência que não está caindo silenciosamente sobre meus ombros. Rafael suspirou. Lá vamos nós. Não, eu disse. Vocês ainda não ouviram. Eu peguei a declaração impressa que eu havia trazido para a mesa e a deslizei para o meio. Este é o meu último mês de despesas. Hipoteca, contas de consumo, supermercado, gasolina, mensalidade do futebol do Igor, o fundo de emergência que deveria cobrir as coisas que o plano dele não cobre. O reparo do carro que estou adiando para poder continuar indo trabalhar. E recentemente a comida extra streaming, extra luz, extra transporte, extra que veio com mais 3 adultos na minha casa. Eu tenho coberto quase tudo. Eles olharam para o papel como se ele pudesse mordê-los. Rafael, quando você me ligou daquele estacionamento, eu não hesitei. Mudei meu filho do quarto dele. Dei a vocês chaves da minha casa, meu Wi-Fi e minha vida. Peguei turnos extras para não ficarmos para trás. Igor perdeu o espaço dele, a rotina dele, tempo comigo para que vocês pudessem ter um lugar para pousar. Isso fui eu sendo família, não uma senhoria, não um banco. Família. Eu olhei para Tiago. E você pegou isso e decidiu que significava que você poderia se servir de 8.400 de tudo o que eu tenho tentado manter unido. Ele corou e desviou o olhar. Você está fazendo parecer muito pior do que é, ele murmurou. Eu estava estressado. Ok. Você acha que é fácil ter 19 anos e estar quebrado e ver todo mundo online e ter tudo? Eu só queria me sentir normal por uma vez. Aqueles ingressos, aquelas roupas, aquele equipamento. Isso faz você sentir que não está se afogando. Michelle assentiu rapidamente. Exatamente. Ele passou por muita coisa, Juliana. Todos nós passamos. A economia é brutal, empregos são impossíveis de conseguir, e você é estável. Você tem uma carreira. Você não está passando aperto como nós. Você nos bloquear apenas. Parece que você se importa mais com dinheiro do que conosco. Eu ri uma vez. Um som curto e sem humor que surpreendeu até a mim. Você sabe o que dinheiro é para mim agora? Eu perguntei. É o inalador do Igor. São as coparticipações para o especialista que ele tem que ver. É o reparo que impede meu carro de parar na rodovia. É a diferença entre termos uma casa e nós ligarmos para alguém de um estacionamento pedindo um sofá. Você está certa. Eu sou estável. Mal. E seu filho pegou essa estabilidade e a tratou como uma farra de compras. Rafael esfregou o rosto. Então o quê? Você quer que a gente vá embora? É para onde isso está indo, porque se for é só dizer. Eu quero que as coisas mudem, eu disse. E se não mudarem, então sim, vocês terão que ir embora. A sala ficou fria. Michelle sussurrou. Você não faria isso com seu próprio irmão. Eu já mudei meu filho do quarto dele para meu próprio irmão, eu disse. Eu já esgotei minha energia e meu tempo e agora minhas economias. Então aqui está o que vai acontecer. Eu me endireitei um pouco. De agora em diante, ninguém usa nenhum dos meus cartões, contas, aplicativos ou logins. Ponto final. Se você quiser uma assinatura, você paga por ela. Se você quiser comida para viagem, você descobre como pagar. Meu dinheiro não é propriedade comunitária só porque compartilhamos um sobrenome. Tiago zombou, mas eu continuei. Segundo todo mundo aqui, que é maior de 18 anos precisa estar ativamente trabalhando ou procurando emprego de uma forma real, não apenas rolando listas e suspirando. Estou falando de candidaturas, acompanhamentos e entrevistas. Existem empregos de nível inicial, empregos de serviço, bicos de entrega, turnos em lojas. Eles não são glamurosos, mas são renda. Eu não serei a única pessoa nesta casa pagando para adultos viverem como adolescentes. Rafael abriu a boca, mas eu o cortei. E terceiro. Eu disse a voz firme. Vocês têm 10 dias. 10 dias para me mostrar com ação que estão dispostos a assumir a responsabilidade. Isso significa alguma versão de trabalho estável, entrando um plano para pagar o que devem e provas de que entendem que o que aconteceu com minha conta não foi uma brincadeira.
Se em 10 dias nada mudou, então começaremos a planejar a mudança de vocês. Eu lhes darei o aviso prévio que precisam. Eu até ajudarei vocês a procurar algo que possam pagar. Mas isto, eu gesticulei ao redor da casa, não será mais permanente. O silêncio pairou entre nós. Rafael olhou para mim como se eu tivesse acabado de tirar uma máscara e revelado uma estranha por baixo. Michelle piscou forte, tentando chamar mais lágrimas que simplesmente não vinham. Tiago balançou a cabeça como se eu tivesse dito a ele que Papai Noel não existia. Você não pode estar falando sério, Rafael disse finalmente. Nós somos sua família. Eu estou falando sério, eu disse. Porque ser minha família é exatamente por isso que eu deixei isso acontecer por tanto tempo. E ser mãe do meu filho é exatamente por isso que isso vai parar. Eu empurrei minha cadeira para trás e me levantei. Vocês têm 10 dias para decidir se querem fazer parte desta casa como adultos ou se querem continuar agindo como se eu fosse apenas a pessoa cujo cartão vocês usam. De qualquer forma, eu cansei de ser a única a pagar o preço. Então eu os deixei na mesa com a declaração impressa ainda entre eles, os números em preto e branco e inegáveis. E pela primeira vez desde que eles se mudaram, eu caminhei pelo corredor sem sentir que eu era quem precisava pedir desculpas. Na manhã seguinte, eu não esperei que eles viessem até mim. Antes do trabalho, sentei no meu laptop e pesquisei todas as vagas de emprego em um raio de 20 km que não exigiam faculdade. Lojas, armazéns, cafeterias, supermercados, entregadores, reposição noturna, lavagem de louças. O tipo de trabalho que ninguém sonha, mas o tipo que paga contas reais. Imprimi e destaquei algumas que combinavam com a experiência antiga de Rafael, circulei as que diziam sem experiência necessária para Tiago e deixei a pilha no centro da mesa da cozinha com uma caneta em cima. Em um post-it escrevi: estes lugares estão contratando agora. Posso ajudar com as candidaturas hoje à noite. Quando voltei para casa naquela noite, a pilha ainda estava lá. A caneta estava no chão. Alguém tinha usado o verso de uma página como descanso para copo. No jantar, apontei para a pilha. Alguém olhou para isso. Eu perguntei. Rafael deu de ombros sem tirar os olhos do prato. Eu dei uma olhada. Ele disse. A maioria paga uma miséria. Não podemos viver disso. Michelle suspirou. E metade deles são longe. Gasolina não é de graça. Tiago pegou uma das páginas e a segurou entre 2 dedos como se cheirasse mal. Loja é um supermercado fast food. Ele zombou e soltou. Eu não vou perder meu tempo batendo ponto em um emprego de piada de salário mínimo. Não é a minha praia. Olhei para ele. Sua praia é viver do fundo de emergência de outra pessoa. Eu perguntei. Ele revirou os olhos. Você está sendo tão dramática. Você age como se fosse fácil lá fora. O emprego não vai consertar tudo de qualquer maneira, então por que se incomodar com algo que está abaixo de mim? Abaixo dele. A frase cravou como uma farpa. Trabalho não está abaixo de você, eu disse. Roubar está. Ele empurrou a cadeira para trás com um guincho. Quer saber, eu não tenho que ficar aqui sendo atacado. Ele saiu pisando forte, murmurando. Rafael apenas o observou, ir o maxilar apertado, mas não disse uma palavra para impedi-lo. Isso me disse tudo o que eu precisava saber. No terceiro dia, enquanto eles assistiam novamente a uma série que já tinham visto, eu tirei um dia de folga do trabalho. Acordei, levei Igor para a escola e, então caminhei silenciosamente pela casa com uma cesta de roupa suja. Coletei todos os itens caros que eu sabia que não tinha comprado. A caixa de headset gamer não aberta enfiada debaixo do sofá. Os tênis de edição limitada ainda em sua sacola intacta. O moletom com etiquetas anexadas. A pilha de caixas de marca enfiadas no fundo do armário do corredor como se escondê-las as tornasse gratuitas. Eu verifiquei as confirmações por e-mail novamente, combinando recibos e números de pedido. Joguei na cesta tudo o que podia ser devolvido. Então carreguei tudo no meu carro. Na primeira loja de eletrônicos coloquei o headset e os acessórios no balcão e deslizei minha identidade e a confirmação do pedido. O atendente escaneou tudo, franziu a testa para a tela, depois assentiu. Você está dentro do prazo de devolução, ela disse. O reembolso está voltando para o cartão original. Eu observei os números aparecerem na pequena tela. Observei um pequeno pedaço do meu fundo de emergência rastejar de volta para casa. Na loja de tênis no shopping, o balconista me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Você não quer ficar com estes? Ele perguntou, virando os sapatos nas mãos. As pessoas esperam na fila por horas para conseguir este lançamento. Eu não os comprei, eu disse. E a pessoa que comprou usou dinheiro que não era dela? Ele abriu a boca como se quisesse perguntar mais, depois pensou melhor e processou a devolução. Reembolso após reembolso, senti meus ombros caírem uma fração de centímetro. Quando voltei para o meu carro, eu havia recuperado mais de $5.000. Não tudo mais o suficiente para transformar aquelas transações de um desastre total em algo sobrevivível. Quando estacionei na garagem, Tiago estava na varanda andando de um lado para o outro. Seu rosto estava vermelho, seus olhos selvagens, de um jeito que eu não tinha visto antes. Onde você estava? Ele exigiu enquanto eu saía. O que você fez? Eu fechei a porta do carro cuidadosamente. Eu peguei de volta o que pude. Eu disse.
O headset, os tênis, as roupas, tudo o que ainda tinha etiquetas e uma política de devolução. As lojas são muito compreensivas quando o titular do cartão aparece com provas de que não autorizou a compra. Ele olhou para mim como se eu o tivesse estapeado. Você não pode fazer isso. Aquilo era meu, eu pedi, aquilo é coisa minha. Paga com meu dinheiro, eu disse. Então nunca foi realmente seu. Ele se aproximou, a voz subindo. Estou falando sério, eu vou ligar para a polícia. Você acabou de roubar milhares de reais em mercadorias de mim. Isso é um crime. Ele pegou o celular, o polegar, pairando sobre a tela como se estivesse esperando que eu implorasse para ele não fazer isso. Eu não implorei. Vá em frente, eu disse. Quando eles chegarem aqui, eu mostrarei a eles meus extratos bancários, os recibos por e-mail, os dispositivos de onde esses pedidos foram feitos e, então, eu perguntarei a eles como eles chamam quando alguém usa o cartão de outra pessoa sem permissão para comprar itens de luxo. A boca dele abriu e fechou 2 vezes, mas nenhum som saiu. Pela primeira vez desde que isso começou, eu vi algo além de irritação no rosto dele. Eu vi medo. Você não faria, ele sussurrou. Você não me colocaria em apuros de verdade. Eu não escolhi nada disso, eu disse. Você escolheu. Eu apenas escolhi parar de deixar você fazer isso sem consequências. Rafael apareceu na porta, então, observando a cena, a cesta de roupa suja vazia na minha mão. O que está acontecendo? Ele perguntou. Tiago apontou para mim como uma criança de 6 anos contando um segredo. Ela devolveu minhas coisas. Todas elas. Ela pegou o dinheiro de volta. Diga a ela que ela não pode simplesmente fazer isso. Rafael olhou para mim, depois para o filho dele, depois para a cesta, como se talvez as palavras certas estivessem escondidas lá. Juliana, ele disse lentamente. Talvez você pudesse ter conversado conosco antes de sair. E eu dei a vocês 10 dias, eu interrompi. Eu disse exatamente o que precisava acontecer. Eu dei a vocês listas de empregos, me ofereci para ajudar com candidaturas, pedi para vocês assumirem a responsabilidade. É o dia 3 e a única coisa que aconteceu foram mais desculpas e mais TV. Eu respirei fundo. As devoluções são a parte fácil. Vocês ainda estão morando aqui de graça. Vocês ainda estão comendo comida que eu pago, usando energia que eu pago enquanto reclamam que trabalho honesto está abaixo de vocês. Eu não vou continuar financiando isso. O maxilar de Rafael se apertou. E agora você vai nos coagir até fazermos exatamente o que você diz. Não, eu disse. O que acontece agora depende de vocês. Vocês têm uma semana restante. Nesse tempo, vocês podem começar a me mostrar que estão dispostos a trabalhar e pagar o que podem ou podem começar a fazer as malas. Eu já conversei com uma amiga que administra uma cafeteria. Ela está disposta a entrevistar você, Rafael. Tem um armazém contratando para o turno da noite a 2 passagens de ônibus de distância. Aplicativos de entrega estão sempre procurando motoristas. Existem opções, mas sentar no meu sofá esgotando meus recursos não é mais uma delas. Tiago balançou a cabeça incrédulo. Você é insensível. Ele cuspiu. Sério por causa de um dinheiro idiota. Eu senti as palavras atingirem e deslizarem. Não, eu disse calmamente. Eu apenas parei de deixar você emitir cheques em meu nome. Eu passei por eles e entrei meu telefone vibrando no meu bolso com outra notificação de reembolso. Cada pequena vibração parecia um pedaço de mim se encaixando novamente. Eles podiam me chamar de fria, dramática, insensível, o que quer que os fizesse se sentir melhor. Eu não estava mais interessada nos rótulos deles. Eu estava interessada em resultados. E se eles não iam mudar então em 7 dias, o endereço de correspondência deles mudaria. A última semana foi como assistir a um acidente de carro em câmera lenta que eu já havia previsto. No dia 4, Rafael anunciou que iria se encontrar com minha amiga na cafeteria. Ele voltou para casa com uma agenda de papel na mão, reclamando o tempo todo sobre ficar em pé e ser mandado por uma gerente de 20 e poucos anos. Mas ele apareceu nos seus primeiros turnos. Michelle se inscreveu em alguns aplicativos de bicos, do tipo onde você faz compras para outras pessoas, e passou mais tempo reclamando de estacionamento do que realmente aceitando pedidos. Até Tiago preencheu uma candidatura online para um emprego em um armazém, depois que Rafael gritou com ele, depois ficou de tromba quando eles não ligaram de volta em 24 horas. Por um minuto pensei que talvez o ultimato tivesse funcionado. Houve algumas noites em que a TV ficou desligada porque as pessoas estavam realmente cansadas de fazer algo. A geladeira não esvaziou tão rápido. Comecei a ter esperança de que eles queriam que isso desse certo tanto quanto eu. Então as desculpas começaram. Rafael chegou em casa uma tarde e largou o avental na bancada. Eu não vou fazer isso, ele disse. O pagamento é uma porcaria. Os clientes são rudes e a gerente fala comigo como se eu fosse um garoto. Não vale a pena. Michelle parou de aceitar corridas de supermercado porque as gorjetas não eram justas. Tiago decidiu que o armazém tinha más vibrações depois de um e-mail de orientação e nunca apareceu. No dia 8 voltamos para onde tínhamos começado. 3 adultos largados na minha sala de estar, rolando em seus telefones, reclamando de como a vida era difícil enquanto eu me vestia para mais um turno no emprego que mantinha as luzes acesas. Naquela noite, depois que Igor foi para a cama, eu imprimi uma carta curta e a coloquei na mesa. Ela expunha as mesmas coisas que eu já havia dito em voz alta.
A dívida, o dinheiro roubado, a falta de progresso e a decisão que havia sido tomada por mim. Eu observei os olhos de Rafael percorrerem a página, observei seu maxilar apertar quando ele chegou à linha que dizia que eles tinham 72 horas para fazer um plano e começar a se mudar. Você está realmente fazendo isso, ele disse como se ainda achasse que eu poderia voltar atrás. Sim, eu disse. Eu estou. Ele tentou todos os ângulos. Culpa, nostalgia, o cartão de eu sou seu irmão mais velho. Michelle sussurrou sobre como estava assustada, como não sabia para onde iriam. Tiago me chamou de nomes que não vou repetir. Mas no final, eles fizeram as malas. Não foi arrumado ou bonito. Houve portas batendo sacos de lixo cheios e uma pilha de coisas que eles deixaram para trás porque não cabiam tudo na caminhonete emprestada que conseguiram. No último dia, Rafael parou na porta, chaves na mão. Eu nunca pensei que você escolheria dinheiro em vez de família, ele disse. Olhei além dele para Igor sentado no sofá, finalmente sozinho, em sua própria sala de estar novamente. Eu não escolhi dinheiro em vez de família, eu disse. Eu escolhi estabilidade para meu filho em vez de caos para todos os outros. Então peguei as chaves sobressalentes de volta e fechei a porta. Nas semanas seguintes, o resto do impacto pingou. O banco terminou de processar minhas disputas e eu recuperei mais alguns milhares. Não tudo, mas o suficiente para que entre os reembolsos e os estornos eu recuperasse cerca de $7.600. Paguei as contas atrasadas, agendei o reparo do carro, reabasteci as receitas médicas de Igor sem prender a respiração no balcão da farmácia. Em um sábado, quando a casa estava estranhamente, maravilhosamente silenciosa, levei Igor ao cinema e comprei pipoca para ele sem verificar meu saldo primeiro. No caminho para casa, ele disse, é bom estar só nós dois de novo. Senti algo se soltar no meu peito, através de conhecidos mútuos e conversas pela metade sobre que o carro de Rafael acabou sendo retomado quando ele não conseguiu manter os pagamentos que eles estavam pulando entre sofás e motéis baratos. Tiago acabou trabalhando meio período em um lugar de fast food do outro lado da cidade. Sem prisão dramática, sem final trágico, apenas a vida real finalmente exigindo o que eu vinha cobrindo por meses. Uma noite meu telefone acendeu com o nome de Rafael. O correio de voz era um pedido de desculpas desorganizado. Mais desculpas do que responsabilidade, terminando com espero que você não nos odeie. Eu não liguei de volta. Eu não os odiava. Eu simplesmente não estava disposta a sacrificar meu futuro, ou o do meu filho, para protegê-los das consequências de suas próprias escolhas. As pessoas adoram dizer, crianças são crianças, como se fosse um feitiço mágico que apaga danos. Mas as crianças crescem e em algum momento alguém tem que parar de limpar a bagunça para elas. Se você está ouvindo isso e pensando nas vezes em que deixou as pessoas passarem por cima de você porque eram família, considere isto sua permissão para traçar um limite. Proteger a si mesma e as pessoas que realmente dependem de você não te torna fria ou egoísta. Significa que você finalmente entende que amor sem limites não é bondade, é autodestruição. E às vezes a coisa mais amorosa que você pode fazer por eles e por você é trancar a porta, fechar o aplicativo e deixar os adultos aprenderem a se sustentar.